Olá, eu sou Frei Alfredo, missionário inaciano, e aqui neste canal compartilhamos a palavra de Deus de cada domingo no Evangelho. Desde já eu peço que você possa então aproveitar, possa curtir, que você possa compartilhar e principalmente se inscrever. Então vamos lá, é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 9, de 51 a 62. Lucas 9, 51 a 62. É todo um novo começo que trata esse evangelho, como acontece na vida de todos nós. Então, há momentos, lugares, geografias que marcam uma mudança de ritmo, uma mudança de direção na vida. Uma mudança que às vezes é escolhida ou que às vezes é preciso enfrentar mesmo sem ter escolhido. Nós vemos então que depois de percorrer os caminhos poeirentos, estradas da Galileia, Jesus agora se dirige então à Judéia, da periferia para o centro, fazendo esse movimento daquilo que está longe, distante para o coração. E é o evangelho deste 13º domingo do tempo comum, dia 26 de junho, que retrata o início então de uma longa caminhada de Jesus para Jerusalém. E é uma caminhada sem volta, uma caminhada muito importante. Uma viagem na qual as pessoas são chamadas a fazer a sua opção, a favor da vida, seguindo Jesus, ou contra a vida, rejeitando Jesus e a sua mensagem. O evangelista então lembra que Jesus está a caminho de Jerusalém. E isso quer ressaltar o valor mais teológico do que geográfico que Lucas quer dar a esta viagem. Não apenas um deslocamento geográfico. Tanto que a tradição literal do versículo 51 é quando se completaram os dias da sua assunção, literalmente, ou de ser levado para o céu, um termo que quer indicar arrebatamento, elevação. Lembrando aí o arrebatamento do profeta Elias aos céus. Por isso, então, a decisão de Jesus de subir a Jerusalém é cheia de gravidade, de sentido. É uma decisão firme, diz o Evangelho. Tomou a firme decisão. Os discípulos de Jesus, como acontece na maioria das vezes, eles acompanham Jesus, mas não seguem Jesus, o que é diferente. Como nós vimos domingo passado, porque ainda que estejam próximos fisicamente de Jesus, estão distantes, porque ainda perseguem uma ideia de um Messias triunfante, de acordo com a tradição, um Messias vencedor. No capítulo 9, então, deste Evangelho segundo Lucas, lá no versículo 51, há um trecho importante que as traduções, no mínimo, são imprecisas, não alcançam. Na verdade, se a gente ler este Evangelho, está escrito que enquanto estavam se completando os dias nos quais seria elevado para o alto, tomou a firme decisão de colocar-se a caminho na direção de Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Mais adiante nós veremos Jesus num povoado ou na aldeia de samaritanos que não o acolhem. E depois perguntaremos por que não querem acolher Jesus, esses samaritanos. Enquanto estavam se completando os dias nos quais Jesus seria elevado, portanto, ao alto, Jesus já vem apresentado aí pelo evangelista no caminho final, na direção da cidade que assassina os profetas, que mata os profetas, aquela cidade que também matará Jesus. Na verdade, então, literalmente, o evangelista não diz ele tomou a firme decisão, mas literalmente escreve que Jesus endureceu o rosto em direção a Jerusalém. Endureceu o rosto. Essa é uma expressão que aparece também lá no Antigo Testamento, que significa ir contra, posicionar-se contrário. É isso que significa. Por exemplo, lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 21, no versículo 10, se lê assim que Deus fala: voltarei o meu rosto contra esta cidade para destruí-la. Ou então lá no profeta Ezequiel, no capítulo 21, versículo 7, quando o Senhor diz assim: Filho do homem, volta o teu rosto, a tua face contra Jerusalém e fala contra os seus santuários. Então, na verdade, essa expressão que o evangelista usa,
que Jesus endureceu o seu rosto em direção a ou contra Jerusalém, significa que Jesus vai contra Jerusalém, vai contestar essa cidade que pretendia ser a representante de Deus, pretendia representar Deus, mas que na realidade era aquela que eliminava todos os profetas, os mensageiros que Deus enviava. Infelizmente, então, os discípulos não compreendem e por isso Jesus manda mensageiros à sua frente. Segundo o texto, esses mensageiros se encaminharam e entraram num povoado de samaritanos. E nós sabemos que há uma idiosincrasia muito grande, uma rivalidade muito grande, uma inimizade entre os samaritanos e os judeus, dos povos que se detestavam, e uma inimizade que durava séculos. Os mensageiros, então, foram na frente para preparar a chegada ou a entrada de Jesus, mas esses samaritanos não quiseram recebê-lo porque Jesus estava claramente indo para Jerusalém. Na verdade, não dizem que Jesus estava contra Jerusalém, mas dizem apenas que Jesus ia para Jerusalém. Os samaritanos pensam que, sendo tido como Messias, sendo visto como Messias, então, como vimos no Evangelho do domingo passado, quem dizem os homens que eu sou? Jesus, então, nesse sentido, está indo para Jerusalém, para os samaritanos, Jesus está indo para Jerusalém para tomar o poder e para, então, submeter os povos pagãos, submeter os próprios samaritanos. E é por isso que eles não querem recebê-lo. Mas, na verdade, foram os discípulos que não compreenderam a intenção de Jesus, inclusive no Evangelho do domingo passado, não conseguiram anunciar quem era Jesus. Há todo um equívoco grande, uma incongruência, porque pela pregação dos discípulos enviados, ninguém saberia quem é Jesus. Então, eles não compreenderam. Está claro pela reação desses discípulos, os mais fanáticos, aqueles mais agressivos, que Tiago e João, São Tiago e João, que no Evangelho de Marcos são chamados como os filhos do trovão, tão violentos, caráter autoritário que eles têm, pedem: Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu e os consuma? Aqui, este fogo, temos uma referência então ao profeta Elias, que num episódio localizado justamente na Samaria, queima 50 emissários, soldados de uma vez que tinham ido até ele. Portanto, esses discípulos creem que Jesus seja algum tipo de Elias, um homem que com a violência vai fazer respeitar, obedecer a lei e a vontade de Deus. Mas Jesus, diz o Evangelho, se voltou e os repreendeu. Exatamente o mesmo termo adotado para dizer que Jesus expulsa os demônios, repreende os demônios. Em seguida, então, quer dizer que isso é uma atitude demoníaca. Em seguida, colocam-se a caminho na direção de outro povoado, também na Samaria. Portanto, essa incompreensão, essa hostilidade dos samaritanos é devido à incompreensão por parte dos próprios discípulos. E mais uma vez aí na Samaria, temos então 3 indivíduos que pedem para seguir Jesus. A reação de Jesus é incrível. São palavras duras, não é? Quase palavras desdenhosas diante dos pedidos que eles fazem. E nós nunca nos acostumamos totalmente com um certo tipo de resposta de Jesus. Muitas vezes, quando Jesus recebe perguntas, sugestões, exclamações, ele responde com um aparente desdém ou um aparente desvio, aparentemente, daquilo que de fato estão perguntando, Um desses 3 é convidado pelo próprio Jesus para segui-lo. E o número 3 aqui não quer indicar uma quantidade, mas uma totalidade, uma completude. Portanto, esse convite é um convite de Jesus para todos. Então, encontramos aí nas respostas de Jesus as condições ou regras, poderíamos dizer, para o seguimento de Jesus, que na verdade são válidas para todos. Então, o primeiro, diz o Evangelho, um tal lhe disse, alguém lhe disse: eu te seguirei para onde quer que fores. E a resposta de Jesus, então, são essas condições. E faz com que compreendamos: as raposas têm suas tocas e os pássaros do céu têm seus ninhos. Raposas e pássaros
são os animais mais insignificantes que existiam na concepção na época. Mas, diz Jesus, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Imagine então, se as raposas e os pássaros, que são os animais mais insignificantes da natureza, têm alguma coisa onde repousar a cabeça, comparadas ao Filho do Homem. Portanto, o que Jesus está colocando como condição é: cuidado. Você quer me seguir? Quer me seguir? Ótimo. Então, não pense nas honrarias, nos cargos, nos postos, na carreira ou no sucesso. É como se Jesus dissesse assim: pior do que os animais mais inúteis e insignificantes da natureza, eu não tenho nem mesmo uma casa. Não tenho nada onde repousar a cabeça. Depois, em seguida, no meio do caminho, o evangelista apresenta então o indivíduo que Jesus convida a segui-lo. A um outro disse: segue-me. E este responde: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. E aqui pode até parecer desumana esta resposta de Jesus quando diz: deixa que os mortos sepultem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Na verdade, a resposta de Jesus não é desumana, não, porque aqui o pai a ser enterrado representa o passado. Então, sepultar o pai significa manter ainda em grande honra, em alta estima, o passado. E estar preso ao passado é não conseguir ver adiante uma novidade, um caminho novo. E é por isso que o futuro então ficaria comprometido nesse segmento. Por isso Jesus pede uma ruptura radical com o passado. Porque o vinho novo não pode ser colocado em odres velhos. Portanto, deixe que as pessoas que vivem no passado, indicadas aqui pelos mortos, que não têm mais presente no futuro os mortos, enterrem seus próprios mortos. Tu vai anunciar o novo, a novidade. E finalmente o terceiro. Neste terceiro nós vemos que diz assim: eu te seguirei, Senhor, antes, porém, deixa que me despeça da minha casa, ou dos parentes, ou da família. Ou seja, na resposta de Jesus, aí estão presente a exigência de ter a capacidade de olhar tudo, de viver as coisas da vida, arados, campos, famílias, enterros, funerais, trabalho, mortos, apego, de olhar e ver tudo isso. Mas, na verdade, as palavras de Jesus indicam um modo de vida que não recusa nem rejeita essas coisas do mundo, fechando os olhos ou tapando o nariz. As palavras de Jesus, na verdade, nos dizem que é preciso olhar tudo, sujar as mãos nas tramas da história, não desprezar a história, mas respeitá-la, tanto quanto é preciso e importante aprender, saber de fato o que fica para trás, compreender, tomar consciência do que está no centro, o que fica para trás, o que é central, saber qual é o tesouro mais precioso e que precisamente por isso nunca pode ser totalmente controlado, possuído, compreendido e que, portanto, impele a pessoa a sempre procurar, a sempre buscar, sempre recomeçar, fazendo de cada lugar a sua casa e de nenhuma casa, nenhum lugar a sua prisão. Não se aprisionar jamais. Aqui é bom lembrar que na Bíblia havia aquele episódio conhecido de Elias que permite, diferente de Jesus, permite a Eliseu ir despedir-se dos seus familiares, lá em 1 Reis 19, 21. Qual foi a atitude de Eliseu neste momento, depois que recebeu o manto de Elias? Eliseu pede licença a Elias para ir se despedir da família. Elias permite que Eliseu vá se despedir da família, mas Jesus no Evangelho hoje é mais radical e não permite aos seus seguidores que façam essa despedida. Então, Eliseu faz com seus familiares lá uma grande festa de despedida, oferecendo em sacrifício a junta de bois com que ele usava para trabalhar no campo, aproveitando a madeira do arado para cozinhar, para assar a carne. Então, a atitude de Eliseu parece uma simples festa de despedida, mas na realidade é uma atitude radical de ruptura com o seu passado, abandonando tudo, inclusive com essa fogueira, com aquilo que ele usava para sobreviver,
uma fogueira, né, para assar a carne, abandonando tudo para seguir o Mestre, como vão fazer séculos depois os apóstolos de Jesus. Na verdade, com Elias, Eliseu aprendeu a ser profeta, como nós vamos ver na primeira leitura deste mesmo domingo. Mas ao contrário de Elias, Jesus não permite, porque a urgência do reino de Deus, do anúncio do reino, não permite nostalgias, saudades para com o passado, mas precisa se separar radicalmente deste passado. E Jesus lhe responde: ninguém põe a mão no arado e depois volta para trás, né? Ninguém que é apropriado, que é habilitado, que é apto para o reino de Deus, põe a mão no arado para depois voltar atrás. Na verdade, essa frase de Jesus não significa que a pessoa deve ter um relacionamento de separação ou um comportamento desumano para com a própria família, não. Nada disso. A urgência de anunciar a boa notícia do reino é tão importante que não se pode ter nenhum apego pelo passado. E para fazer isso, para não ter nenhum apego pelo passado, é preciso aprender a arte de saber colocar uma boa distância entre nós e as coisas. Uma boa distância entre a pessoa e as coisas. Não por indiferença, mas por respeito, renunciando à pretensão egoísta de possuir tudo, de controlar tudo, de compreender tudo e de determinar tudo. Essa pessoa terá uma liberdade muito grande para seguir Jesus. Que esta palavra de Deus nos ajude nas nossas opções e escolhas de vida, com sabedoria, a colocar a distância necessária entre nós e as coisas, e até mesmo fatos e pessoas, ter uma noção muito clara do que fica para trás, do que é central e de qual é o grande tesouro a ser buscado sempre. Um grande abraço.